Aleluia. O Senhor é bom, amém, igreja? O Senhor é bom em todo tempo. Em todo tempo Ele é maravilhoso na nossa vida. Aleluia. Certinho. Hoje, obrigado, meu amado. Estamos bem? Você crendo que o Senhor está nesse lugar? Você quer receber muito ou pouco? Muito ou pouco? Muito? Amém. Sabendo que a quem muito é dado, você quer receber muito ou pouco? Amém ou não amém? Mudou não, né, gente? Não, então é muito, porque eu quero sim ser cobrado, porque Deus investiu muito em mim e eu quero servi-lo da mesma forma. Amém? Falou, o pastor fez pegadinha hoje. Não pegadinha não, irmão. Não preparei nada disso não, viu? Mas para você entender que a nossa vida é uma constância na presença do Senhor. Amém? Queridos, nós estamos falando sobre o reino de Deus. E eu estou com um estudo preparado já há bastante tempo. E a gente não conseguiu ainda ministrá-lo completamente. Mas eu queria falar um pouquinho com você hoje sobre a importância do reino. Antes de eu entrar na palavra, eu quero orar aqui, porque temos aniversariantes na casa hoje, né? Cadê? Pastor Melo fez aniversário ontem. Quero chamar o pastor. Pastor, vem aqui, eu quero dar um presente ao senhor, um presente da sua igreja. Se eu ficar cada vez mais bonitão, cheirosão, né? Isso aí, pastor, obrigado. Quero convidar a Dabi Lessa. Tem outro aniversariante hoje aqui, você quer presente do senhor. Amém. Ana Júlia também fazendo, mas não está aí hoje, né? Pastor Melo está fazendo 25 anos de ministério. Brincadeira. E essa jovem linda também, a noiva do Davi. Amém. Davi é até um amém mais forte, né? Jesus, quando vier a unção, quero que ele pule e dê cambalhota. Amém. Estenda a mão para cá, vamos orar pelo servo do Senhor. Pai, obrigado pela vida dos nossos irmãos que completaram mais um ano de vida, que completam hoje. Senhor, que a tua bênção, Senhor, venha sobre eles, em nome de Jesus, que eles possam testemunhar por muitos e muitos dias da misericórdia, do amor, da graça e da presença do Senhor nas suas vidas, em nome de Jesus, Pai, que por onde eles passarem, pessoas possam olhar para eles e ver a tua luz, a tua presença, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida dos teus filhos, assim te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu vi uma foto da Gabi quando chegou aqui na igreja, gente. Olha que coisa linda, né? Tem pouco tempo, né, Gabi? A gente ficou lá olhando, falou, olha como os meninos crescem. Agora já está noiva, se preparando para casar. Glória a Deus, Davi. Agora é hora do glória. Davi? Como diz o pastor Cláudio Duarte, né? Deus olhou para o Davi e falou, você está muito bem, está muito sossegado. Eu te arrumar um problema. Fazer você casar. Amém? Brincadeiras à parte. A gente tem que se alegrar no Senhor, né, irmãos? Glória a Deus. Eu quero ler com você um pouquinho sobre o reino de Deus. Tem umas coisas muito importantes que eu queria falar nessa noite. Queria que você preste. Eu vou tentar ser didático. Vou tentar. Não estou dizendo que eu vou conseguir. Vou tentar ser o mais didático possível com você nessa noite. O reino de Deus, ele tem características, como também o reino de Satanás também tem características. Sabendo que tudo que existe primeiro foi criado por Deus. Amém? Então, se existe alguma coisa paralelo a isso, não é original, é uma cópia. Amém? Amém? Você está entendendo isso? Por quê? Porque o inimigo, ele
quando o Senhor criou todas as coisas, Ele tinha um anjo de luz no céu que regia a adoração, né? Lúcifer era um anjo de luz que regia a adoração nas regiões celestiais. Porém, o texto de Ezequiel, capítulo 28, vai dizer que ele se sentiu tão grandioso, porque por onde ele passava, havia adoração. Então ele achou que ele era melhor, e poderia ser melhor e maior do que Deus que o criou. Então ele tropeçou, e caiu feio. Só que Lúcifer não caiu sozinho, né? Ele era um servo de Deus, ele adorava no céu, e ele foi expulso dos céus com a terça parte dos anjos que estavam junto com ele, querendo ser maior do que Deus, tá? Então está escrito lá, depois se quiser você lê, né? Porque ele se achou no direito de ser maior ou melhor do que Deus. Então você vai entender que o reino de Deus, o reino de Satanás que existe, é um reino de um anjo caído, que se chama diabo e Satanás, amém? E ele copia tudo aquilo que Deus fez, tá? Então eu preciso entender as características que existem no reino de Deus, que é o original, e as características que o diabo copiou, amém? Então, só para você entender, no céu, quando ele estava lá servindo a Deus, ele era um regente de música. Por que que hoje nós temos as músicas que cantamos na igreja, músicas eclesiásticas, canções que falam de Deus, que apontam para o reino de Deus, mas o mundo também tem canções que apontam para onde? Para o reino do? E o que não é de Deus é de quem, gente? E às vezes tem gente que tem dificuldade de entender essas coisas. Existem muitos cristãos que ainda hoje, vou botar uma música aqui romântica dentro de casa. Aí botam sofrência, eu gosto de sofrer mesmo. Não é verdade, gente? Pastor, mas é errado ouvir uma musiquinha do mundo, tem música tão boa. Eu gosto de roupa nova, se você está voltando a escutar roupa nova, é porque você ainda usa roupa velha. Você ainda não se foi totalmente revestido do novo de Deus. Amém? Então, por favor, preste bem atenção, porque existem coisas que nós não estamos nos apercebendo. Nós queremos viver o novo carregando o que é velho. E aí eu vivo uma vida cristã contaminada. Ou eu vivo o reino de Deus, ou então eu vou viver no reino de Deus contaminado pelo reino das trevas. Amém? Então, eu quero entender isso com você um pouquinho. Eu dei essa questão das canções, da música, mas também tem as questões que nós vamos trabalhar aqui, né? Não sei se vai dar para falar muita coisa, mas o pouquinho que a gente vai falar, você vai conseguir entender. Em nome de Jesus. Então, primeira coisa, o reino de Deus, ele é regido por quem? Por Deus, uma teocracia. O reino de Deus é regido pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo, amém? Então, vem cá, o Espírito Santo, ele está onde? Está em? Deus está nos céus, Jesus está lá também no trono, mas o Espírito Santo está em nós, porque foi promessa dele que o Espírito estaria habitando em nós, amém? Habitando, ele não vem de vez em quando para te fazer ficar arrepiado, nada disso, ele habita em você. Então o reino de Deus, ele é regido por uma teocracia. E tudo que Deus fez e criou foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo na criação. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 6. Abra sua Bíblia comigo aí, por favor. Só para você entender que o reino de Deus, ele é regido por uma teocracia. Versículo 6. E disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Amém? Aleluia, só existe um Deus
Senhor soberano sobre todas as coisas. Então eu entendo que se existe um só Deus e tudo está sujeito a Ele, todos os reinos dos homens estão debaixo da autoridade dEle. E a hora que Deus quiser parar qualquer um deles, Ele para. Exemplo disso, nós tivemos o exemplo dele quando quis tirar o povo dele do Egito. Porque o Egito cresceu, o Egito prosperou, mas o Egito só cresceu e prosperou porque Deus mandou José para lá. Amém? E às vezes é assim que acontece, Deus manda alguém para lá, traz prosperidade, traz crescimento. Aí depois o povo quer escravizar. Não, não é para escravizar não. Se Deus levou, honre o que Deus está fazendo. Amém? Isso, então foi lá. Aí Faraó se endureceu, vou fazer o povo escravo. Porque eles estão crescendo muito, são maiores do que eu. Deus veio com juízo sobre Faraó. Amém? Nabucodonosor foi a mesma coisa. Então são coisas que nós vamos ver a manifestação de Deus agindo com poder e autoridade sobre nações. E temos vários textos que poderíamos citar aqui, irmãos, sobre isso. Então ele é regido por uma teocracia. Salmo 95, versículo 3. Dá para jogar aí para mim? Quem está lá? Quem é que está lá em cima hoje? Tá, já botou lá. Ô garoto bom, rapaz. Salmo 95, versículo 3. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Amém? Porque o Senhor Deus, né? Daniel capítulo 4, 17. Joga aí também, varão. Você vai ter que cair ligeiro hoje, viu? Eu tinha que ter te mandado uma cópia antes. Daniel 4, 17. Esta sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre ele. Amém? Então Deus deixa uma palavra através de Daniel, versículo 32 do capítulo 4, bota aí para mim, mais à frente. Deus tem poder de pegar um reino e entregar na mão de um homem humilde. Porque Deus só dá autoridade para aqueles que sabem a responsabilidade que é. Versículo 32, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheça que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Amém? Então Nabucodonosor começou a se sentir o cara. Não existe nenhuma autoridade no mundo que Deus não permitiu estar ali, irmãos. E a hora que Ele quiser remover, Ele remove. Amém? Ele remove. E às vezes a gente não entende. Ele é soberano, é Ele que rege todas as coisas. Primeira Timóteo 1,17, por favor, joga lá, filhão. Vou falar menos, vamos ler mais a Bíblia, só para a gente pontuar. Ora, ao Rei dos céus, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja a honra, a glória para todos sempre. Amém. O dia que você estiver vivendo qualquer situação, lembra desse versículo. Ao Deus dos céus, o único. Só existe um único Deus verdadeiro, irmãos. Só existe um, não tem outro. Não existe outro Deus. O resto que tem por aí é tudo conversa, é tudo invenção dos homens. Porque os homens querem atribuir divindade a quem não tem divindade. Porque a divindade, Deus, Ele é único. Amém? E por mais que um homem, e eu gosto quando Paulo fala isso, eu conheci um homem que foi levado até o 3º céu.
E o cara que ele conheceu, acho que era ele mesmo. E ele fala, e foi-me dado revelações de coisas que eu não consigo nem expressar. Mas eu, o mínimo de todos os homens, um filho abortivo, nascido fora de tempo, um cara que ninguém acreditava que poderia ser o que eu estou vivendo. Mas esse Deus escolheu Paulo. Esse Deus escolheu ele. Quando Deus escolhe, ele não erra, irmãos. Deus tem o poder de pegar um homem humilde para fazer nele, através dele, coisas grandiosas. No reino de Deus, quem rege é ele, quem determina é ele. Ele é regido por Deus mediante a seu Filho. Isaías 9, 6 e 7, versículos 6 e 7. Então, guardou no teu coração, primeiro, regido por Deus, teocracia, regido por Jesus, por seu Filho agora. Versículo 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Deixa eu sair para cá aqui. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre, e o zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Amém? Então ele é regido pelo Pai na teocracia, e ele é regido pelo Filho na sua presença. O Filho de Deus é Jesus Cristo, aquele que veio, que morreu no nosso lugar. E aquela carta de acusação que o diabo tinha, dizendo, não, é tudo meu. Porque o homem, quando escolheu pecar, entregou tudo para ele. Aquela carta foi rasgada. Amém? A carta foi rasgada. O interessante é que no Antigo Testamento, quando o homem tinha uma perda muito grande, ele rasgava as suas vestes e expunha o seu peito. E a gente sabe que aqui o nosso coração é o lugar onde Deus habita. Quando Jesus morre na cruz, Deus rasga o véu de alto a baixo para revelar a glória dele para nós. Por que ele rasga de cima para baixo? Porque não foi de baixo para cima. O que nós estamos vivendo vem de cima, vem de Deus. É Deus que escolheu a igreja. Amém? Então, é através do seu Filho. Nós vamos viver o reino de Deus quando estivermos submissos a esse Jesus. Hoje eu estava falando, uma coisa que acho que eu achei até interessante. Só homens de paz podem entrar em guerra. Homem de guerra não pode entrar em guerra, senão ele mata todo mundo, irmão. Homens de paz podem entrar em guerra, porque ele vai lutar e ele sabe a hora de parar. Homens de guerra não, ele vai até morrer. Então, se você é homem de guerra, não entre em guerra. Busque ser um homem da paz. Para quando você entrar na guerra, você saber como se deve guerrear. Se você olhar a história dos reis, você vai ver que teve um momento que eles tinham que parar. Homem de guerra não, a espada se apega na mão e ele não quer parar de lutar. No reino de Deus, regido por Jesus Cristo, nós precisamos andar como ele andou e viver como ele viveu. Mateus capítulo 28, 18. Bota aí para mim, filho. Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na... O poder está na mão de quem, gente? Está na mão de Deus, amém? Então guarda no teu coração isso, porque às vezes é tanta gente que aparece falando que tem poder. E os outros ficam com medo. Não, quem tem todo o poder é o Senhor. Amém? É o Senhor. As pessoas querem determinar e falar assim, então por que a gente está vivendo o que a gente está vivendo? Igual Gideão, Gideão estava malhando trigo no lagar porque não estava no tempo de uva. Estava lá malhando trigo escondido porque o inimigo vinha para roubar no tempo da colheita. Os medianitas só vinham assaltar o povo, roubar deles a colheita. Quando estava próximo da celebração da colheita, eles iam roubar
o plantio, a colheita deles. E ainda tem diabo até hoje que vem para roubar a tua alegria no momento da tua vitória. Amém? Não é assim? Ainda não tem? Tem muito. E são espíritos, mas também usam pessoas. E como é que eu venço isso? Clamando, orando. Gideão estava lá escondido, aí aparece um anjo e fala assim: Deus é contigo, varão valoroso. E ele fala: como é que Deus é comigo e tudo isso que a gente está passando? E aí nós vamos encontrar uma realidade, irmãos, que a gente vive no Brasil. As pessoas reclamam das autoridades, mas não se posicionam da maneira correta. Sabe por que o Brasil tem a liderança que tem hoje? É porque a igreja precisa se mover em oração. Amém? Porque o reino das trevas, ele prepara antes, entenda isso. O reino das trevas também prepara a próxima liderança no mundo espiritual, irmão. Daniel estava orando lá no capítulo, não lembro agora, 5 ou 6. Daniel está orando: Senhor, quando é que vai acabar esse sofrimento todo? Quando é que vai passar tudo isso? Daniel jejuando 21 dias e a resposta não chega para Daniel. E quando o anjo chega nos 21 dias para falar com Daniel e dar a resposta que Daniel queria, ele fala assim: não, o príncipe da Pérsia. Príncipe da onde? Mas ele estava onde? Na Babilônia. O que tem a ver o príncipe da Pérsia? Era um principado da Pérsia que já vinha para assumir o lugar de Nabucodonosor. O mundo espiritual trabalha organizado. Se a igreja quer um presidente, um governante que seja um homem de Deus, ela tem que gerar em oração. Porque o reino das trevas está gerando do jeito deles. E depois não adianta falar assim: não sei por que a gente não está passando por isso. Porque a gente relativiza as coisas, irmão. Não, ore. Ore pelas lideranças que Deus vai levantar nessa nação. Amém? Você crê que quem levanta a liderança é o Senhor? Está escrito, Romanos capítulo 13, 14 e 15, fala sobre autoridade. Leia. Não existe autoridade que não seja constituída por Deus. E o pior você não sabe. Quando você vai estudar sobre isso, você vai aprender uma coisa: cada um tem a liderança que merece. Talvez hoje nós tenhamos a liderança que nós merecemos na nação, porque o povo precisa se arrepender. Amém? Aleluia. Então nós precisamos olhar e entender e buscar no Senhor a resposta que nós precisamos. Lucas 1, 32, 33. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá eterno. Amém? Glória a Deus. Então o reino do Messias, ele é eterno. Hebreus 1, 3, de 3 a 8. Obrigado aí, tá? Amém. Está me ajudando muito. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou a mais excelente nome do que eles. Porque o qual dos anjos disse jamais: tu és o meu filho, hoje te gerei. Hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Amém? Quem é esse filho? É Jesus. É ele que tem todo o poder, que rege todas as coisas. É ele que vai sustentar tudo pela palavra do seu poder. Amém? Eu li até o versículo 6, 7, passa aí, filho. Perde não, tem coisa boa aqui. E outra vez, quando introduz no mundo
o primogênito diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E em verdade, quanto aos anjos, diz que faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labaredas de aleluia. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade e cetro do teu reino. Aleluia. Tudo está na mão do Senhor. Amém. Você precisa crer que o mundo, tudo que Deus criou está nas mãos dele. Só que Deus quer que você tome posse disso de volta. A gente vai falar mais à frente nisso. Não sei se vai dar hoje, mas entenda isso. Apocalipse 1:5. Todos esses textos estamos falando que o reino está sendo regido mediante ao seu Filho, Jesus Cristo. Apocalipse 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Amém? É nele, tudo nele, é por ele, é dele, é para ele. Capítulo 19, 13 a 16 de Apocalipse. Queria que você anotasse isso, mas é muito corrido. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! E no seu manto, e no manto, e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Glória a Deus! Quem é ele, gente? Quem é ele, gente? É Jesus. É o único que não nasceu príncipe, nasceu rei. Ele é Senhor. O reino dele, o reino está com ele, está nas mãos dele. A nossa vida está nas mãos dele. Então, por favor, não seja mais um cristão que tenha medo de manifestações espirituais, que tenha medo de orar por alguém e a pessoa ali manifestar alguma coisa e ficar com medo. Não tenha medo. Quem rege a tua vida é Senhor dos Senhores. Ele tem todo o poder. Aleluia. E é no teu nome, não é no seu nome que os demônios se submetem. Não, eles se submetem é no nome do Todo-Poderoso. Aleluia. E às vezes nós temos medo, irmãos, de entrar em batalhas espirituais. Porque se o Todo-Poderoso está respaldando a minha vida. Aleluia. Glória a Jesus. Então o governo do Senhor, ele é regido dessa forma. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus. Eu esqueci de ler um texto, irmãos. Bota aí primeiro Efésios 1, de 20 a 22. Volta no 19 aí. E qual sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Você crê? Amém. Segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. 23. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém?
Então ele é o cabeça da igreja, e a igreja, ele quer cumprir em você, igreja, diga em mim. Ele quer cumprir todas as coisas. Aleluia. Então, por favor, entenda, viver reino de Deus é viver sob autoridade, é viver com autoridade, é viver na presença do rei. Porque se não for, não tenho uma vida submissa a Cristo, eu não estou vivendo o reino. Eu estou vivendo o meu reino. As minhas vontades, o que eu quero, o que eu penso. Amém? Mas no reino de Deus, quando eu me submeto ao senhorio de Cristo na minha vida, e eu sou gerado por Ele, eu sou transformado por Ele, agora eu tenho autoridade. Glória a Deus. Por isso que quem está em Cristo, um maligno não pode tocar. Do pecado o homem foge, amém? Quando o pecado chega perto, a gente foge, amém? Ó, teu irmão, do pecado a gente foge. Do diabo não. Do diabo você resiste, ele que foge. Amém? Porque se o pecado entrar, te derruba. Mas o diabo, se você ficar firme, ele não entra em você. Ele bate em retirada. Uma vez a gente passou uma situação assim. Estava na rua e havia uma situação lá, a pessoa colocando um trabalho, então eu parei ali e falei, aqui não, porque aqui eu passo todo dia, esse lugar aqui é santo. Levanta, pega o catei e vai embora. A pessoa levantou e veio na minha direção, eu vou te matar. Não era ela, você sabe, né? Eu vou te matar. Eu falei para ele, mas eu já morri. O dia que você pisar fora do reino dele, eu te mato. Me ameaçou. Falei, mas eu não entrei para sair. Eu não entrei para sair, irmãos. Eu não vim viver uma vida no Espírito para terminar pela carne, irmãos. Mas ele vem te intimidar, eu vou te matar. E quem é que não tem medo de morrer? O grande problema é que nós falamos que entregamos a vida para Jesus, mas a gente tem medo de morrer. Se você entregou a vida para Jesus, entenda, a tua vida está escondida nele. Amém? Vou te dar uma dica. Quem já viu o Bad Boys aí, o que está no cinema aí? Quem viu? Pouca gente, né? Vai assistir para você ver. O Martin Lawrence passou um negócio no filme, ele teve um ataque no coração e morreu. Ele foi num lugar, ele falou assim, não é disso que eu vou morrer não? Ele voltou corajoso, irmão. Ele saía correndo no meio dos tiros. Falou assim, eu sei que eu não vou morrer disso, então estou tranquilo. E saía pulando, dando cambalhota. Ele tomou uma coragem, porque ele sabia que não ia morrer daquilo. Uma coisa num filme. Mas eu olhei e falei, quando a pessoa sabe que o fim dela não é aquilo, ela vai para cima. Mas quando eu estou com medo de morrer o tempo inteiro, irmãos, eu fico na reserva, eu fico guardado. Fico escondido. Confia no Senhor. Você confiou a tua vida a Jesus? Será que Jesus tem mais poder de guardar você do que você mesmo? Sim ou não? Tem gente com dúvida. Mas você tem que confiar. Se Deus te mandar entrar em tal lugar, você entre, porque Deus vai te respaldar. Você não vai com um bobão lá, eu vou porque eu vou e acabou. Não, tem que ter direção. Vida debaixo da orientação do Senhor é assim. Você tem que ouvir Deus para fazer, para andar. Mas o governo desta era, o príncipe desse tempo, Satanás, ele também tem suas maneiras de reger. E eu quero falar um pouquinho sobre como é que o diabo ele rege o seu reino. O príncipe desse século. E a Bíblia diz que o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Tudo bem, a gente tem uma grande luta, porque os incrédulos estão cegos, não conseguem ver a luz de Cristo. O pior é a luz de Cristo, que às vezes está na gente e a gente não leva para eles. Talvez a gente possamos até estar cooperando com o reino das trevas, porque a luz que é em mim não está brilhando onde deveria. Então vamos ler aqui para a gente não ficar nas minhas palavras. Bota lá para mim, filho, Jó 12:31.
Deixa eu ver se é Jó mesmo, se eu errei aqui. Bota aí. A gente lê aqui, se estiver errado eu volto. Então não é Jó não, peraí. É João, vê se é João. Deixa eu abrir no John aqui. John. Tá lá? Isso, é isso aí mesmo. Doze 31. Isso. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Né? Jesus está falando aqui que o príncipe desse mundo seria expulso. Está falando de quem? De quem, gente? Do diabo. Amém? Por que ele seria expulso? Porque chegou o Rei dos Reis. Porque chegou o Senhor dos Senhores. E onde ele chega, o mal não fica. Aleluia. Ah, pastor, mas tem umas coisas que é difícil sair da gente. Só se você deixar. Se Jesus entrou na tua vida, o mal tem que sair. O mal não permanece. O Deus desta era, ele é expulso quando o reino dos céus vem. João 14, 30. Já não falarei mais convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Isso, fala assim, Jesus está falando assim, o príncipe desse mundo está se aproximando. Ele acha que ele vai ganhar a batalha dele, a guerra dele agora. Que o diabo se precipitou, vou matar ele, acabou. Não sabia ele que estava levando Jesus para a nossa maior vitória, amém? Porque assim, eu lembrei até da música agora, como o leão que ruge, o diabo quer, viu? Você gosta, né? Aí ele falou, vou matar ele, vou vencer. Vai vencer nada, irmão, no terceiro dia. Aleluia. Jesus foi lá e tomou a chave da morte e do inferno. Expulsou ele de lá. Porque nem casa ele tem. Amém? Nem casa ele tem. João 14, 30. Já não falarei mais convosco, porque o príncipe deste mundo se aproxima, ele não tem nada em mim. Olha só, quem está falando isso é o Filho de Deus, amém? Isso, tem Filho de Deus aqui? Tem? Então diga, o príncipe desse século não tem nada em mim. Aleluia. Nada, irmão, nada é nada. Você pertence ao Senhor. Deus te quer 100%, integral. Aleluia. Mas o diabo achava que tinha alguma coisa. Mas não tem nada. Amém? 2 Coríntios 4, 4. Eles vão ser mais rápido que eu, quer ver? Já foi lá. Eu abri aqui. Vou ler a partir do versículo 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, está minúsculo aí, não está? Cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém? Aleluia. Então o príncipe desse século, ele tem uma missão, é cegar. Enquanto o reino de Deus, ele quer te esclarecer, te botar na luz, o reino das trevas quer te colocar cada vez mais cego. Por isso, irmãos, que eu falo para você, não se acostume apenas em igreja, mas viva como igreja gloriosa. Peço, Senhor, abra os meus olhos para que eu veja, eu perceba a tua presença, a tua revelação na minha vida. Para que eu entenda e conheça o mundo espiritual. Todos nós aqui somos espirituais, amém? Mas todos nós temos uma carne. Só que às vezes a gente alimenta mais a carne e menos o espiritual. Uma vez eu vi um pastor fazer um negócio, eu achei muito interessante. Feche os seus olhos. Feche o olho, por favor, de verdade. Eu vou falar uma coisa que eu quero que você imagine isso que eu vou te falar aqui.
A gente viu uma correria diária aqui, um desespero. Você imagina agora a gente parando um ônibus aqui na porta da igreja. Nós, todo mundo saindo de férias. A gente vai para uma fazenda, em paz, tranquilo. Aí chegamos na fazenda, a gente abre a porta. Aí tem um monte de ovelhinha assim passeando no pasto. Aí você brinca com a ovelha. Você entra naquela casa, você vai ficar naquela casa vários dias ali em paz, em sossego. Você consegue ver isso? Você consegue imaginar isso? Consegue imaginar? Olha para mim agora, você consegue imaginar isso? Sim, sabe por quê? Porque nós temos a capacidade aqui dentro de projetar. No mundo, no espiritual, nós projetamos, nós pensamos, nós imaginamos. Sabe o que é isso? É uma conexão com o mundo espiritual. Só que às vezes a gente não entende que tem isso. E a gente fica ali, tá na igreja, né? Aí começa a acontecer umas coisas assim, e vem umas coisas na cabeça da gente assim. Quer ver uma coisa? A gente está orando. Esse dia eu entrei aqui na igreja. Aconteceu comigo na sexta-feira. Eu entrei na igreja, passei por uma irmã. A irmã com o pé enfaixado, mancando, que torceu o tornozelo. Aí o Senhor falou assim: você vai pôr as mãos no pé dela e eu vou curar o pé dela. Aquilo veio assim no meu coração, sabe? Não foi uma voz assim, igual eu falei para você não, mas veio. Aí eu, rapaz, sabe, pastor Luiz, aquele negócio que vem assim, às vezes ela sabe como é que é, né? Às vezes quando Deus pega ela também aqui com um negócio desse aí. Igual pegou lá com o irmão do joelhinho, né? O Romário da igreja. Deus curou ele. É assim. Cheguei para a irmã e falei: Deus mandou orar por você. Pus as mãos ali, orei com o esposo. Jesus curou o pé dela. Amém? Aí depois eu fui embora e falei assim: Senhor, a irmã está com uma luta com outro problema de saúde, mas o Senhor curou só o pé. Por que não curou logo tudo? Eu falei assim: porque o pé eu quero que ela continue caminhando. O restante ela vai caminhando, ela vai vencer. E na caminhada eu vou amadurecendo ela. Amém? A gente não entende o caminho de Deus, não. Mas Deus tem a sua maneira de agir com cada um de nós. Aleluia? Então fala para ele: pega mesmo. Já até me perdi onde eu estou aqui, irmãos. Nós lemos 2 Coríntios 4:4. Isso. Efésios 2, versículo 2. Os caras são rápidos lá. Efésios 2: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha só, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Ou seja, o reino de Satanás, ele tem um sistema que ele aprisiona. E aqui ele vai dizer que nós éramos assim. Por causa das ofensas e pecados, éramos escravizados. Amém? Foi isso que a gente leu aqui? Você leu aí na sua Bíblia, amém? Então o reino das trevas, ele escraviza. Mas principalmente, ele adora os filhos da desobediência. Ele adora uma pessoa desobediente, irmão. O diabo adora crente desobediente, a pai e mãe, a desobediente, a sua liderança. O diabo adora crente desobediente. É presa fácil para ele. Se uma coisa que me leva à presença de Deus, a permanecer em Deus, é uma vida de obediência, o diabo se aproveita da desobediência para escravizar. Amém? Então pense muito quando você for se levantar contra um líder, falar contra um líder, ou desobedecer o teu pai e a tua mãe, ou respondê-los. Cuidado de que maneira você vai falar com seu pai, porque ele é autoridade na sua vida. Amém? Pastor, mas se ele estiver errado,
Ore para que ele possa, né? Quantos pais aqui já erraram um dia corrigindo seu filho? Eu já errei, irmão. Sabe o que eu fiz depois? Passou, vem cá, filha, perdoa o pai. Eu fui demais. Sabe por quê? Quando eu peço perdão ao filho por uma coisa demais que eu fiz, eu estou ensinando para ele, sabe o quê? Você precisa também aprender a ter um coração humilde. Quando você errar, você voltar atrás. Amém? O reino das trevas, ele é assim, né? Ele aprisiona, ele ama os desobedientes. Entre aquele que nós éramos, nós andávamos assim, irmãos. Andávamos assim, filhos da ira. Andávamos pelos desejos da carne, a gente só buscava prazer. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. Quando você conhece Jesus, você não anda mais pelo desejo da carne. Você anda pelo Espírito. Característica do reino das trevas: ele alimenta a sua carne. Ele alimenta os seus desejos. Por isso que esse evangelho que tem por aí, que fica falando, vem que Deus vai te dar isso, te dar aquilo, te dar nada. Deus não quer te dar. Deus, ele vai fazer uma obra em você, para você conquistar o que é seu por direito. Amém? Porque esse evangelho que fica falando que Deus vai te dar, aí para Deus te dar, você tem que dar. Não, isso não é evangelho. Deus não está trocando nada. Deus, ele quer a sua vida para ele enriquecer você. A maior riqueza que Deus coloca no homem é a presença dele, irmãos. É a presença dele. Então esse evangelho de que Deus vai te dar, Deus não vai te dar nada não, irmão. Deus já te deu tudo. Pastor, como é que Deus já me deu tudo e não tomei posse? Que você ainda não acessou tudo que é teu por direito. Efésios capítulo 1, depois você lê. Nas regiões celestiais em Cristo, tudo já está preparado para nós. O negócio é você acessar e entrar nesse lugar. Porque ali eu tenho que entrar em obediência, em submissão. Primeira João 5,19. Vamos lá, isso aqui é... Bota lá para mim. Vocês estão mais rápido que eu, vai. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo jaz no maligno. E aí João vai dizer ainda assim, aquele pois que se constitui amigo do mundo se faz inimigo de... Gente, vamos lá. O mundo ali é o quê? Ele está falando de quê? Deus está falando que eu não posso ir na praia, não posso ir no cinema, não posso... Não, não é isso. O mundo ali que ele está dizendo não é o cosmos. Ele está dizendo esse mundo de pecado, sistema pecaminoso. Quem se relaciona com ele não tem relacionamento comigo. Amém? Por quê? Porque o cosmos, tudo que Deus criou e deu para o homem cuidar. O problema é quando o homem também quer viver só assim, não, eu não vou para a igreja no domingo porque eu vou para a praia. À noite eu não vou porque eu vou para o teatro. Na quarta eu tenho um compromisso, eu não vou poder ir para a igreja, eu vou visitar não sei quem, eu vou não sei aonde. Então o homem começa a se dedicar à criação e não ao Criador. Entende isso, amém? Estou sendo claro, amém? Então, queridos, cuidado com isso. 1 João 5,19, então, entenda isso. Não se torne um inimigo de Deus, não ame o mundo. Ame o Senhor na sua vida, amém? Satanás e seus principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso. Efésios 1:21. Bota lá, por favor. Depois, Efésios 6:12. 1:21 diz, acima de todo principado e poder, e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Ou seja, viriam outros se nomeando, não se submeta a eles, se submeta a Cristo. Efésios 6. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, amém, deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta, ela é contra os principados e potestades. A nossa luta não é contra as pessoas.
Amém? Mas o que o diabo faz? Coloca pessoas contra pessoas. O diabo adora uma guerra. E às vezes nós cometemos isso, cometemos esse erro de nos revoltar contra pessoas. Aquela pessoa é difícil demais, então seja você a parte fácil. Porque difícil todos nós éramos, mas Jesus conseguiu nos alcançar. Amém? Por que as pessoas são difíceis? Porque elas estão contaminadas com o reino das trevas. Porque elas estão contaminadas e precisam ser curadas. E nós precisamos ser a parte fácil que vai chegar e vai fazer a diferença. Amém? Amém, igreja? Então, não queira exigir. Não, mas tem gente que não merece. Por merecimento nem a gente estava aqui. Por dignidade ninguém estaria aqui. Nós só estamos aqui porque Ele pagou um preço por nós. Todos nós aqui lutamos contra o pecado todo dia, irmão. Todo dia. Lutamos contra o pecado e principalmente contra a mentira. Amém? Lutamos. Para quê? Para não deixá-la dominar a nossa vida. O reino dos céus, ele é direcionado. O reino de Deus, ele é regido pela verdade. O reino das trevas é regido pela mentira. Quem ainda precisa mentir para se safar de algumas coisas, porque ainda não entendeu que o príncipe, o rei dos reis, o Senhor da verdade está sobre a sua vida. Isso aqui é sério. Porque, não, eu estou vivendo o reino de Deus, mas se você mente, aquelas mentirinhas bobas. Chega alguém lá para te chamar para cobrar, fala que eu não estou. Está ensinando o filho a mentir. Você está corrompendo o seu testemunho e o testemunho do seu filho. Fez alguma coisa, deu errado, quebrou. Esconde ali, depois que achar, vão ver que está quebrado. Não fala que fui eu, não. Mentira, foi você. Então, às vezes, queridos, a falta de responsabilidade de lidar com aquilo que nós fazemos. E olha que às vezes isso é terrível, são coisas pequenas, mas que causam um problema sério. Mas eu sou filho de Deus, vivendo mentira. Filho de Deus vive a verdade. Eu me lembro de uma vez que houve um grande mover de Deus na igreja sobre isso, e pessoas foram pedir perdão por causa de pecados de criança, que nunca tinham confessado. Sabe por quê? Eu quero tirar toda a legalidade da minha vida. O diabo não vai ter mais na minha vida nada de que me acusar. Amém? Mas Jesus já tinha perdoado, pastor, já tinha perdoado, verdade. Mas às vezes você lembra daquilo e você se sente acusado. Então o reino das trevas, irmãos, ele trabalha assim, esses principados, potestades, e a nossa luta é contra eles, amém? A luta que nós temos é contra esses demônios, esses princípios errados. Então ele é organizado, né? Vamos falar da organização. Principado, príncipe fala de região. Cada região tem um principado que governa aquela região, né? Porque Satanás ele não é onipresente. Ele não consegue estar aqui, o mesmo demônio daqui em outro lugar. Então ele tem regiões, tá? Regiões, que aí na região ele pode ter legiões e mais legiões para estar operando naquele lugar. Potestades são espíritos malignos que agem no mundo espiritual, nas nuvens e nos céus. Ok? Amém? E como é que a igreja faz? Pastor, misericórdia, como é que é isso? Existe e é dessa forma. Né? Uma vez nós tínhamos uma padaria, a gente passou a manhã inteira fazendo faxina na padaria, porta aberta, limpando tudo, tirou poeira, tirou tudo do lugar, passou pano e tal, chão aquele vermelhão, né, encerou tudo. Rapaz, daqui a pouco, na hora de fechar, veio um redemoinho assim, ó, a rua era toda de chão, aquele redemoinho assim, ó, cheio de lixo, na direção da padaria. Eu falei, meu Deus, eu não fiz isso tudo aqui para agora o diabo vir estragar tudo que a gente fez.
Eu não sabia nem se era diabo não, irmão, mas eu fui lá na porta da padaria, eu falei, levantei a mão e falei, eu te repreendo em nome de Jesus. Aquilo sumiu. Sumiu. Não sei se você vai acreditar ou não, mas para mim foi, uau, Jesus está comigo. Porque eu não vou poder fechar e vou para casa. E depois a gente vai para a igreja. Coisa simples. Você vê essa chuva que dá, às vezes que vem pesado ali com destruição, aquela coisa toda. E Deus fez uma aliança com Noé, falando que não traria mais destruição com água, não fez? Não fez? E porque às vezes vem essas tempestades e traz morte e destruição. Tem alguém regendo isso, irmãos. A igreja tem que se levantar, estender as mãos e repreender as potestades do ar. A igreja tem que ter autoridade para isso. Eu ensino isso aqui na intercessão. Estou ensinando para a igreja hoje. É se levantar mesmo, crendo no Senhor, porque Ele tem todo o poder no céu e na terra. E fala, Senhor, em nome de Jesus, essa chuva venha para regar a terra e ser bênção. Eu repreendo toda destruição, toda morte, junto com essa chuva em nome de Jesus. Você crê nisso? Irmão, hoje eu estou sentindo que você tem que sair daqui crendo mais em Jesus hoje na sua vida. Porque o Senhor quer fazer a gente entrar numa dimensão de fé muito maior, irmãos. Colossenses 1,16, Gui, bota para mim, por favor. Porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele, amém? Então tudo é dele, irmãos. Se Jesus Ele veio, Ele quer salvar, como é que vem um principado lá para usar aquilo que é natural, que Ele criou, para trazer destruição? E nós que precisamos hoje nos mover em autoridade, não nos movemos. Primeira tempestade, Jesus está lá no barco dormindo. A gente vai morrer, acorda ele, acorda, Jesus, a gente vai morrer. Jesus falou assim, meu Deus, até quando eu vou estar com vocês? Homens de pequena fé. Por que Jesus falou que eles eram homens de pequena fé? Que tinha que repreender o vento, a tempestade no oceano. Ele está dizendo para eles, por que vocês tiveram que me chamar e vocês não fizeram o que eu vou fazer? Amém? Por que em vez de me chamar, vocês não oraram? Moisés, por que clamas a mim? Toca na água, Moisés. Amém? E tem coisa que Deus já deu autoridade para você fazer, você continua, Senhor, vem fazer. Não, Deus falou, eu já te dei autoridade para fazer. Efésios 3,10 diz que Ele colocou a igreja sobre todo principado e potestade. Sobre. Amém? A igreja não está debaixo de nenhuma potestade, de nenhum principado. Ela está acima, porque ela está em Cristo nas regiões celestiais. Então não fique vivendo esse evangelho terreno. Não, o evangelho que nós pregamos e vivemos, ele é da glória, ele é dos céus. Ele não é o evangelho da terra que vem suprir a necessidade da terra. Não, ele vem remir a nossa vida para restaurar essa terra. Aleluia. Ô glória, rapaz, faço a hora. Colossenses 2,15. Olha lá, Gui. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Ei, presta atenção aqui, ele já triunfou. Ele já triunfou, ele não vai triunfar, ele já triunfou. A igreja já foi colocada no lugar em Cristo, onde ela já triunfou em Cristo. E então os demônios, eles têm medo de que a igreja entenda o nível de autoridade que ela precisa entender e carregar. Porque a hora que você se movimentar dessa maneira, coisas tremendas Deus vai fazer através da sua vida. Não tem a ver com uma palavra bem pregada, não tem a ver com uma estrutura que você criou de confiança em Deus aqui dentro de você, que nada tira você da presença de Deus. Amém? Amém, igreja? Amém. Aleluia.
Daniel 10:13. Bota aí para mim, filho. Daniel 10:13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Olha só, Daniel está orando. A resposta não chega, Daniel continua orando. E a resposta não chega, Daniel continua. Isso, e a resposta não chega, Daniel continua orando, orando. Enquanto a resposta não chega, eu continuo o quê? Orando, 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 orando. E aí a gente fala, vem orar a igreja. Cadê a igreja? Vem orar a igreja. Vamos orar a igreja, vamos buscar a igreja. Aí o reino das trevas está resistindo, não quer deixar chegar a resposta. A igreja continua orando, orando, orando. Isaías 62, por amor de Sião me não calarei, por amor de Jerusalém não me aquietarei, até ver sair a sua justiça, aleluia, como uma tocha acesa, aleluia, eita. Então, querido, nós precisamos nos levantar como igreja, porque o reino das trevas quer resistir até a tua oração. Agora tem uma coisa tremenda, ainda existem anjos de Deus a favor da igreja. E o problema é que às vezes os anjos estão esperando a igreja invocar. Sabia? Foi Daniel começar a orar que o anjo vem. O anjo veio. Sabia que tem anjos do Senhor? Irmão, eu não acredito em anjo da guarda. Porque Deus não coloca anjo para guardar você. Quem guarda você é a tua vida em obediência a Jesus. Amém? Eu acredito que tem anjos que guerreiam as pelejas por você. Amém? Então está na guerra? Dobra o Senhor e viste teus anjos aqui. Aleluia, me auxilia nessa batalha, tá? Porque tem guerra espiritual que a gente não vai conseguir, a gente não consegue. O homem comum não consegue entrar numa batalha contra o espírito demoníaco. Mas o homem comum, cheio do Espírito Santo, ele tem autoridade para dizer para esse demônio, bate em retirada. Você não tem autoridade aqui. Amém? Não tem. Mas nós não podemos, por isso que a gente ensina. Quando você estiver orando por alguém, se manifestar alguma coisa, não faz força, usa autoridade. Amém? Autoridade, não faz força, senão você pode ser quebrado. Pode quebrar teu braço, tua perna, te machucar. Não faz força. É autoridade. Amém? E outra coisa, na igreja em libertação, o diabo não fala aqui dentro não, irmão. Quem fala aqui é o Espírito Santo de Deus. Se for orar, o diabo falar, eu quero falar um negócio, você não vai falar nada aqui, tu está repreendido em nome de Jesus. Porque o diabo é o pai da mentira. Você vai falar o quê? Vai acreditar no que ele quer dizer? Não vai. Amém? Então você não tem voz aqui. E a maioria das vezes que a gente via isso acontecer, eu vim para matar ela, eu vim para matar não sei quem, eu vim para fazer não sei o quê. O diabo veio para quê, gente? Você precisa ouvir da boca dele ou você já leu a Bíblia? Amém? Então não faça entrevista com o diabo, porque ele está acostumado a ser entrevistado no lugar que dá ibope para ele. Aqui não tem ibope para diabo nenhum, aqui tem ibope para a palavra de Deus. Aleluia! Mas ele é mentiroso, e se você parar para ouvir, ele vai te enganar. Porque ele conhece a Bíblia mais do que você. Ele conhece ela desde o início. Ele conhece a história da humanidade desde o princípio. Então, essas características que o diabo tem de manipular, de dominar, existem elas. No reino de Deus você vê que não tem isso. O reino de Deus ele é regido pelo Pai. Ele é direcionado pelo Filho para uma vida de libertação. Então hoje, eu vou ter que parar aqui, porque já são 9h15. Mas deu para entender o que é o reino de Deus, o que é o reino das trevas? Um reino firmado na verdade e um reino que é firmado na mentira? Deu para entender isso? Então, por favor, seja você genuíno, verdadeiro. Não tenha medo de enfrentar
os problemas da sua vida. Deu errado, fala, não, fui eu que fiz, eu tentei fazer, mas deu errado. Desculpa, se tiver que pagar, eu pago. O prejuízo é meu. Mas não invente meias verdades, que não existe. E você vai ver Jesus falando isso em João várias vezes. Em verdade vos digo. Em verdade vos digo. Em verdade vos digo. Por que ele está dizendo isso? Porque ali tem duas verdades explícitas ali no texto. A primeira verdade é maiúscula, a segunda é minúscula. Deixa eu ver se eu acho aqui, João, só para você entender isso. Oi? João 7. Eu achei no 10 também aqui, mas deixa eu ver no 7 aqui. 7. Não. João 10, vai no João 10, versículo 1. Ele diz, na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte é ladrão e salteador. Aí ele está dizendo, e bota duas verdades, na verdade. Por quê? Porque existem duas verdades. Existe a verdade de linguagem. Cada um de nós aqui, se perguntar, tem coisa que para você vai ser verdade que na realidade não é. As culturas em si, cada uma tem uma verdade. Jesus está dizendo, sobre a verdade de vocês eu trago uma verdade absoluta. Sobre aquilo que para você é verdade, eu tenho algo muito mais poderoso para estabelecer. O termo no original é glossar, que é a linguagem, e aletheia, que é verdade verdadeira. Ou seja, sobre a sua verdade que você aprendeu a falar, eu tenho uma verdade absoluta que vai mudar a sua vida e a sua história. Não tem a ver com o que você pensa, o que você acha, mas tem a ver com a verdade que eu trouxe para você. Amém? Então o reino de Deus ele é pautado na verdade, nunca na mentira. O reino de Deus ele é pautado na libertação, onde você se torna livre para ser feliz e desfrutar de tudo que o Senhor fez para você. O reino das trevas, ele aprisiona, ele destrói. Semana que vem a gente vai falar sobre o caráter do reino. O reino de Deus tem um caráter, o reino das trevas também tem um mau caráter. Amém? Vocês querem ouvir semana que vem? Então semana que vem a gente vai falar sobre o caráter do reino. E eu tenho certeza que dentro do caráter do reino, a gente vai bater muito nessa questão da verdade. Muito, muito. E nós precisamos fixar isso, porque se eu não viver o evangelho da verdade, eu vou perder tempo. Amém? Você está aqui para perder tempo? Você está aqui para viver salvação, amém? Então não estamos aqui para brincar de ser crente, ou então para apenas vir à igreja, estamos aqui para viver a revelação de quem Ele é na nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar. Aleluia. Que hoje eu meu irmão, estou incendiado aqui. Amém? Cadê os tangedores? Tem tangedor ainda aí? Foram arrebatados, gente? Não foi não que eu estou aqui.